então para a aula de proporções. Vamos começar com a proporção direta. Aqui veremos então vários exemplos de relações que ajudam muito na resolução de problemas em física. Vamos lá. Proporção direta. Vejam essa tabela. Duplicando x, o valor de y duplica. Triplicando x, o valor de y também triplica. Quadruplicando x, o valor de y também quadruplica. Muito bem. Isso nós podemos ver onde? Aqui. Eu tenho x igual a 1, y igual a 2. Vejam que de 1 para 2 duplicou o valor de x. Duplicar é vezes 2. Aqui também o correspondente para x igual a 1 é y igual a 2. Também duplicou. Foi multiplicado por 2. Duplicou. Agora, se triplicar o valor de x, ou seja, aqui foi para 3, também triplicou o valor de y. Porque vejam só vocês, 2 vezes 3 é 6. Olha só, quadruplicou, aqui também vai quadruplicar. Quadruplicar é vezes 4. Vejam vocês, 2 vezes 4 é exatamente igual a 8. 1 vezes 4 é exatamente igual a 4. E se ficar 5 vezes maior deste lado, fica também 5 vezes maior daquele lado. Tranquilo? É fácil. Agora olha só, eu digo que y é diretamente proporcional a x. Este é o símbolo de proporcionalidade. Então y é diretamente proporcional a x. Porque tudo o que acontece com x vai acontecer lá com y. E quando eu tenho uma proporcionalidade, eu vou ter uma constante de proporcionalidade. Vejam vocês agora, vamos começar aqui para dar espaço, que para qualquer y que eu tiver e dividir por x, eu encontro sempre um mesmo valor. Então vamos lá. 2 dividido por 1 é igual a quanto? É igual a 2. Tá ali, 2. Agora, se eu fizer, aqui do ladinho mesmo, se eu fizer 4 por 2 é igual a 6 por 3, que é igual a 8 por 4, e assim por diante. Ou seja, qualquer valor de y dividido por x eu tenho uma constante. Ótimo. E essa constante eu posso dar uma letrinha para ela. Pode ser A ou pode ser K. Geralmente é K, porque A é usado lá na inclinação da reta, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, com essa constante de proporcionalidade, eu posso, então, deduzir uma relação entre y e x, que neste caso aqui, y é igual, passa x lá para cima, multiplicando, y é igual a essa constante vezes x. Neste nosso caso aqui, a constante é igual a quanto? É igual a 2. Então, é 2 vezes x. E aqui eu tenho uma fórmula que expressa y em função de x. Vale a pena lembrar que y representa uma grandeza, ou seja, algo que pode ser medido. E x também representa uma grandeza, algo que pode ser medido. Poderia ser o quê? Poderia ser força e deformação de uma mola. Poderia ser velocidade e tempo, ou distância e tempo. Então é isso. Então vamos ver. Não tem ali, mas poderíamos colocar aqui x0, y0. Por quê? Porque aqui x igual a 1, y igual a 2. X igual a 2, y igual a 4. X igual a 3, y igual a 6. X igual a 4 com 8 aqui. X igual a 5 com 10. Vamos unir estes pontos. Teremos uma reta inclinada. Tá ali. Faz de conta que é uma reta. Agora, vamos ver adiante. Como é que fica a inclinação desta reta? A inclinação da reta, aqui eu já desenhei ela antes. A inclinação da reta é obtida escolhendo 2 pontos sobre a reta, por exemplo, este e aquele lá. Poderia ser este ponto e este. Eu vou chamar esse aqui de ponto 1 e este aqui de ponto 2. Então, eu escolhi os 2 pontos. A inclinação é dada pela seguinte relação. Vamos colocar aqui. Inclinação da reta, pela letra A igual a delta y
sobre delta x. Delta y vai ser o final, no caso 2, menos o inicial, no caso y1. E aqui, x final menos x inicial. Na prática, o que significa isto? Significa o seguinte: para este ponto eu tenho um valor aqui no eixo y e eu tenho um valor em x. Tá aqui o eixo x. Um valor em x e outro em y. Tá ali. Entre os valores eu tenho um intervalo. Este intervalo é chamado de delta. Neste caso aqui, delta y. Neste caso aqui, delta x. Muito bem. Agora vamos dividir este pedacinho aqui por este pedacinho aqui. Matematicamente, ele vai significar a inclinação da reta, vai significar a tangente deste ângulo aqui em relação à horizontal. Então, que é a inclinação da reta? Vamos calcular. Delta y por delta x. y2 seria quanto? É 8. y é igual a 2, certo? x2 aqui. Aqui vai ser x2. Vamos marcar aqui. x2 e x1. Lá. x1. Este aqui. E este valor lá. Da mesma forma, y2 e y1. Marquei. Então vamos fazer agora. x2 é 4. x1 é quanto? É 1. Calcula. 8 menos 2 é igual a 6. 4 menos 1 é igual a 3. 6 por 3 é quanto? 2. Ali. Ou seja, a inclinação da reta é exatamente igual à constante de proporcionalidade K. Se eu tenho apenas o gráfico e não tenho a tabela, eu sou capaz de deduzir uma equação que relaciona y e x, neste caso. Delta y, delta x igual a k, que é igual a 2, tá lá. Então eu tenho que delta y é igual a 2 vezes delta x. Se eles começam do zero, este valor aqui vai ser sempre 0 e 0. Eu posso simplificar y igual a 2 vezes x, que é a mesma equação que a gente tinha. Muito bem, olha este exemplo de proporção direta. Recolhendo água conforme os dados abaixo. Em 5 segundos, ela recolhe 15 litros, em 10, 30, em 30, 90. Pode-se dizer que é uma proporção direta entre o volume recolhido e o tempo gasto no processo? Sim, pode sim. Porque vejam vocês, duplicou e duplicou, triplicou e triplicou. Qual será o valor da constante de proporcionalidade entre essas grandezas? Simplesmente dividindo o volume em litros pelo tempo gasto. Cuidado, pessoal da física. Aqui é volume, 15 litros por 5 segundos, que é exatamente igual a 30 por 10, 30 litros por 10 segundos, que é exatamente igual a 90 por 30, 90 litros por 30 segundos, que resulta, qualquer um deles, resulta em 3 litros para cada segundo. Ou seja, a cada 1 segundo jorra 3 litros de água dessa torneira. Essa é a constante de proporcionalidade. A interpretação física é que a cada segundo a torneira jorra 3 litros de água. E este valor é constante. Isso também é chamado de taxa de variação. Letra C. Como podemos expressar a relação entre essas grandezas? Ora, se o volume pelo tempo gasto, o volume de água jorrado pela torneira dividido pelo tempo gasto é igual a 3 sempre litros por segundo, nós simplesmente podemos deduzir que o volume é igual a 3 vezes o tempo. Essa é a relação entre elas. Passei o tempo multiplicando para o outro lado. Então essa é a relação, esta é a expressão que relaciona o volume V com o tempo T. Baby.